Senhor Jesus, nós te pedimos, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que, em nós mesmos, somos frágeis, mortais. Por isso não deixamos de invocar o teu nome. Reconhecemos teu governo em nós. Que seja feita a tua vontade em nossa vida. Senhor Jesus, remove os espinhos, as pedras em nosso coração que impedem o Senhor, como semente da vida, de crescer em nós. Precisamos de ti. Sem ti não podemos nada. Senhor Jesus, aplica o óleo e o vinho em nossas feridas, cura nosso coração, restaura nossa alma. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Hoje, a gente vai mergulhar nos primeiros capítulos de Mateus. O foco é a origem, o nascimento, a juventude de Cristo. Ele é apresentado como o rei. Sabe aquela genealogia no capítulo 1? Muitas vezes a gente passa batido, acha meio denso, né? Exato. E a análise de um ministro que estudamos sugere que ela é, na verdade, um resumo incrível do Antigo Testamento, cheio de reviravoltas, de significado. É mesmo. Vamos desembrulhar isso então. Com certeza. Esse ministro argumenta que esses capítulos iniciais são cruciais. Mostram a Bíblia como o falar de Deus, que culmina no Novo Testamento, onde Deus fala no Filho. O Novo Testamento não seria só um livro de regras, mas um livro de vida, centrado na pessoa viva de Cristo. A pessoa de Cristo? Isso. Ele usa a expressão mesclar de Deus com o homem, para descrever essa união única, sabe? A natureza divina e a humana juntas nele. E a genealogia, nesse contexto, conta justamente a história dessa união, desse mesclar através dos séculos. Um mesclar que inclui figuras bem inesperadas. Pelo que vi, não é só rei e patriarca, né? De jeito nenhum. Essa é uma das partes mais fascinantes. Mateus 1 destaca a gente comum e o mais surpreendente, 4 mulheres com histórias, digamos, complicadas. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Pois é. Por que elas? E não, sei lá, Sara, Rebeca, figuras mais tradicionais. Então, o ministro sugere que a inclusão delas é super proposital. Mostra um princípio divino importante. Tamar, que buscou o direito da primogenitura de um jeito controverso. Raabe, uma prostituta que se volta para Deus e seu povo. Certo. Ruth, que era estrangeira, moabita, excluída pela lei, mas é acolhida pela fé. E Batseba, ligada àquele pecado de Davi, mas que, através de arrependimento e perdão, leva a Salomão. Nossa. E aí o contraste com Maria, a Virgem, fica ainda mais forte. É como se dissesse, olha, tirando Cristo, todo mundo nessa linha nasceu em meio à humanidade caída, com suas falhas. Mas a graça e o propósito de Deus operam mesmo assim. O ponto é, não importa o passado, se você se volta para Deus e entra na linhagem dele, é isso que conta. Que perspectiva. E tem também as exclusões, né? Alguns reis, umas gerações que são puladas. Isso, bem observado. A análise aponta que os reis do norte de Israel ficam de fora porque não estariam ligados exclusivamente a Cristo, a linhagem de Davi. E algumas gerações são omitidas depois que Jorão se casou com a filha idólatra de Acabe. Idolatria. Exato. E também Joaquim, por causa da ligação dele com o Egito, que aqui é visto como símbolo do mundo, sabe? A lição seria a necessidade de se separar da idolatria, das influências mundanas, para fazer parte dessa linhagem espiritual de Cristo. Entendi. E a estrutura? 3 grupos de 14 gerações. Tem algum significado nisso? Tem sim, segundo essa leitura, é visto como algo simbólico. Talvez o número 3 representando o Deus triuno, né? Pai, Filho, Espírito Santo, agindo na história. E o 14 dobrado 3 vezes, chegando a 42 gerações com Cristo. Ele seria o descanso, o cumprimento depois de toda essa jornada. Puxa, é muito detalhe com significado. Isso nos leva direto para o nascimento dele, em Mateus 1, versículos 18 a 25. O que essa análise do ministro destaca ali? Ali o foco é na soberania de Deus e na cooperação humana. Deus uniu José, da linhagem real, e Maria, de uma linhagem comum, para cumprir as profecias, mas também a submissão de Maria, que o ministro diz ter pago um preço muito alto. Imagino.
E o poder do Espírito Santo na concepção, claro, e a obediência de José, né? A aceitar aquela situação toda. Um ponto teológico que o ministro explora bastante é o Deus tornou-se carne. Como ele explica isso? Ele diz que Cristo assumiu a semelhança de carne pecaminosa, ou seja, a forma humana, afetada pela queda, mas sem ter a natureza pecaminosa em si. Ele usa a analogia da serpente de bronze lá no deserto, lembra? Tinha a forma da serpente, mas não tinha o veneno. Cristo se mesclou à humanidade caída, mas sem o pecado. Entendi. Uma distinção importante. E os nomes? Jesus e Emanuel. Parecem centrais nessa interpretação. Muito. Jesus é apresentado como Jeová o Salvador, ou a salvação de Jeová. É o próprio Deus vindo salvar. E invocar o nome dele nessa visão é acessar essa realidade. É ter Jeová como a nossa salvação. Poderoso. E Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. E a interpretação é que esse nome nasce da experiência que a gente tem com Jesus. Não é só Deus lá no céu, mas Deus presente, aqui, pertinho, no nosso espírito. A presença dele é o Espírito. E invocar o nome de Jesus traria essa presença do Espírito para a nossa experiência. Faz sentido. E no capítulo 2, já na juventude de Cristo, tem a visita dos magos. A análise aí foca em quê? Mateus 2 é visto como uma demonstração clara da realeza de Cristo. Os magos, que eram gentios, vieram de longe, guiados pela estrela, que o ministro interpreta como uma visão celestial, uma revelação viva. E o contraste é com quem? Com os religiosos lá de Jerusalém. Eles tinham a escritura, a profecia que dizia onde o Messias nasceria, mas não foram atrás dele. Ficaram parados. Que coisa, né? Pois é. A lição que o ministro tira é que precisamos das duas coisas. A visão celestial, a revelação viva, a estrela, e a palavra escrita para nos corrigir e direcionar. Os magos erraram o caminho no começo, seguiram a lógica humana, foram para Jerusalém, para o palácio. Acharam que rei estaria lá. Exato. Mas aí a palavra, através dos escribas, corrigiu eles. É em Belém. E só então a estrela voltou a guiá-los, e dessa vez precisamente até a casa. Incrível. E os presentes? Ouro, incenso e mirra. O que significam? São vistos de forma bem simbólica. O ouro representando a natureza divina de Cristo, sua realeza. O incenso representando a fragrância da sua vida de ressurreição. O ministro até sugere que ele era a ressurreição mesmo antes de morrer e ressuscitar, entende? Sua própria vida exalava isso. Interessante. E a mirra? A mirra, que era usada para embalsamar, representaria a doçura, a fragrância da sua morte sacrificial. Algo que, segundo essa adesão, não foi só na cruz, mas permeou toda a vida dele. E a fuga para o Egito, depois a criação em Nazaré, uma cidade desprezada, tudo isso ilustra um princípio. Qual princípio? O de que a aparência exterior humilde de Cristo e, por extensão, da igreja, dos crentes, esconde uma realidade interior, divina, preciosa. Tipo, não julgar pela capa, sabe? O valor está por dentro. Uma lição constante. E para fechar esse bloco inicial, Mateus 3. João Batista. Como ele entra na história? João é o precursor, né? O sacerdote que introduz o rei. E ele opera totalmente fora do sistema religioso e cultural da época. No deserto, com roupa de pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Bem contracultural. Totalmente. E a mensagem dele? Central era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento aqui é enfatizado como uma mudança de mente. Radical mesmo. Voltar-se para o reino, aceitar o governo de Deus na vida. Não era só sobre ir para o céu depois. Não primariamente, segundo essa análise. Era sobre entrar sob a autoridade do Rei Celestial aqui e agora. O reino estava chegando. E quando ele chama os líderes religiosos de raça de víboras, é forte. Indica que pertencer ao reino não é questão de descendência, de linhagem física, mas de ter uma nova natureza. Uma mudança interior profunda. Uau! Então, olhando para esses 3 capítulos por essa lente, a gente vê um plano divino super intrincado, né? Tecido com genealogias surpreendentes, nascimentos milagrosos, erros humanos que Deus usa, figuras que desafiam a norma, tudo apontando para Cristo Rei
e seu reino. Exatamente. Mostra uma perspectiva onde Deus usa o que o mundo despreza, o inesperado, até mesmo histórias de pecado que foram redimidas pela graça, para cumprir seu propósito eterno. E destaca demais a importância da nossa resposta, né? Como assim? A submissão de Maria, a fé de Raabe lá atrás, o arrependimento que João pregou, a busca diligente dos magos, tudo isso mostra como a resposta humana é chave para a gente se conectar com esse plano divino que está se desenrolando. Realmente, uma riqueza de conexões e de significado que essa análise traz para esses capítulos que às vezes a gente lê tão rápido. Mostra como o que parece marginal ou até problemático pode ser central na história de Deus. E deixa a gente com algo para pensar, não acha? O ministro enfatiza tanto essa coisa de não julgar pela aparência. Cristo vindo de Nazaré, a igreja que às vezes parece tão comum por fora. Num mundo que valoriza tanto o exterior, como é que a gente pode cultivar essa capacidade de enxergar o interior, de discernir o ouro, o incenso e a mirra em Cristo e naqueles que o representam hoje ao nosso redor? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo. Obrigado pela companhia e até a próxima.